O funileiro Júlio César Santos de Freitas, de 36 anos, morreu na noite de sexta-feira na marquise de uma loja na Avenida Júlio de Castilhos, aqui em Cachoeira do Sul. Há suspeita de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica, mas a polícia não descarta mal súbito. O laudo pericial deve demorar cerca de uma semana. E para a gente atualizar essas informações, eu recebo agora aqui no estúdio do NT Sul, Thelma Tomás. Thelma, nossa repórter, vem acompanhando, produtora também do NT Sul. Boa tarde, Thelma. Obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham através do canal 11 ou mesmo pelo Facebook. Infelizmente aconteceu esse acidente na sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul, né? O Júlio César, 36 anos, faleceu por causas que ainda não estão bem esclarecidas. Na verdade, existem algumas suspeitas e há, de fato, uma contradição entre as versões, Daniel Nunes. As versões são essas que eu citei agora no começo, né? Algumas pessoas citando que ele teria sofrido uma espécie ali de um choque elétrico, né? Vamos dizer assim, em termos populares, e outra versão dizendo que ele teria sofrido um mal súbito, teria infartado, por exemplo. As suspeitas são essas, mas só o laudo da necropsia que vai determinar o que de fato aconteceu com o Júlio César. Agora, por que demora de uma semana? Pois é, nós conversamos com o delegado Ricardo Milese e também com o chefe do IGP de Santa Cruz do Sul. O que existe aqui é um clássico problema de falta de funcionários, de efetivo nessas repartições do governo do Estado. Então, esse tipo de trabalho que é feito pela perícia criminal exige um detalhamento muito minucioso do que ocorre e pode demorar um bom tempo em função da falta de pessoal para trabalhar. Thelma, só para a gente retomar, para quem está fora de Cachoeira do Sul, conta para a gente exatamente o que aconteceu, o que ele fazia nessa marquise, como aconteceu especificamente essa situação. Bem, nós conversamos com um dos proprietários da loja A Elétrica, o Jefferson de Freitas Silva. Ele não quis gravar entrevistas, mas nos informou que esse serviço estava sendo prestado para o proprietário do prédio onde funciona esse estabelecimento comercial. Espaço locado. Isso. A princípio, eles não tinham nenhum vínculo com a empresa elétrica, essa empresa do Júlio César. Eles estavam fazendo um serviço de manutenção de rotina nos telhados desse prédio. No final da tarde, eles trabalharam durante toda a tarde de sexta-feira, segundo essas informações que eu obtive junto ao Jefferson, e no final da tarde, ao fechar a loja, ele percebeu que uma das extensões havia ficado pendurada, onde eles estavam trabalhando, entrou em contato com o Júlio César e informou, pedindo que ele viesse retirar. Porque ele afirmou não teria condições de subir até o telhado e nem fazer o desligamento desse equipamento. O Júlio se dispôs, então, a buscar. No final da tarde, ele reafirmou insistentemente que essa ferramenta, essa extensão, estaria já desligada da rede elétrica da parte interna da loja, e o Júlio César subiu, então, para recolher esse equipamento, enquanto o Jefferson fechou a loja, saiu, diz que ao retornar, apenas para verificar se de fato o Júlio tinha retirado a extensão, encontrou a extensão no mesmo lugar, o carro do rapaz, e vislumbrou ali o corpo dele sobre a marquise. Ok. A Thelma conversou com algumas pessoas hoje pela manhã para a gente tentar elucidar, entender um pouco mais do que aconteceu. Vamos, portanto, ouvir agora uma gravação que nós fizemos, não é, Thelma, com uma testemunha. É o confronto do que acontece com o que o Jefferson nos diz, que de forma alguma existia a possibilidade do Júlio morrer em decorrência de uma descarga elétrica. Ele reafirmou isso inúmeras vezes, dizendo que se algo tivesse acontecido, inclusive a rede da própria loja teria sofrido algum dano, o que não ocorreu. No entanto, nós encontramos uma pessoa que passava no local no momento que diz o contrário. Ok, vamos assistir. Eu passei ali por volta das 6h40, por aí, e ouvi barulho de fio dando curto e as luzes da esquina ali da empresa em questão piscando. Que provavelmente tenha sido o momento que tenha acontecido o acidente, né? Aí esse sul desligou a rede, por isso que nós ficamos sem luz ali, mais ou menos 1h30 sem luz. Mas não foi em função do acidente? Não, até onde eu sei não, porque depois que deu aquele barulho lá, que deu o barulho do curto, mais tarde um pouco eles vieram, desligaram a rede para poder subir lá, né? Então, reafirmando, tu ouviste, então, um barulho de curto-circuito que indicava algum problema na rede? Sim, eu ouvi. Ouvi passando embaixo da loja ali em questão. Bom, aí está então, não é, Thelma, esse depoimento que nós gravamos hoje pela manhã com uma testemunha deste caso.
considerando, né, que isso não quer dizer que esse choque, ou enfim, que essa situação tenha ocasionado também a morte do rapaz, né? Exatamente, e essa informação vem bem detalhada num contato que nós tivemos com o delegado Ricardo Milesi pela manhã, que não tem ainda uma linha investigatória definida em função disso. Júlio pode ter sido vítima de um mal súbito e talvez se encostado em alguma rede próxima ali do estabelecimento, pode ter se desequilibrado e segurado na rede, ele pode realmente ter sido vítima de um choque elétrico, então, a princípio, só um exame detalhado do corpo e esse laudo que vai determinar o que ocorreu. Ok. Você conversou também, Thelma, hoje pela manhã com a viúva, com a esposa do Júlio, que é a Kellen Freitas, isso, né? Exatamente. O que a família sustenta? A sustentação familiar é que realmente ele foi vítima de um choque elétrico. Eles reafirmam também que não há possibilidade de um mal súbito, que ele era extremamente saudável e que até onde eles percebiam nas rotinas do Júlio César era o cansaço físico, porque a profissão de funileiro demanda subir, descer, carregar equipamentos pesados e que ele se queixava de dores musculares, enfim, mas que a princípio, inclusive a sogra que estava junto disse que ele nunca esteve sequer no consultório médico. Bom, vamos assistir. Que tinha bastante serviço, sabe? Que ele queria colocar todo o serviço aprontar, sabe? Que sábado eles decidiram não trabalhar mais sábado, né? Para descansar, né? Para ficar com a família. E aí ele queria encerrar, né? Até sexta, tudo, para ficar com a família, tudo. Ele tinha algum problema de saúde, Kelly? Não, era assim, como ele faz bastante esforço, sabe? Era só, assim, problema muscular dele, sabe? Mas ele nunca foi de se queixar assim, sabe? Vocês têm ideia do que pode ter acontecido? Foi algum indicativo do que houve? Tinha alguém perto que pudesse informar o que aconteceu com o Júlio no momento? Não sei. Não sei. Eu sei que eu vi ele ainda veio um pouquinho mais cedo para casa, umas 5 e pouco, sabe? Só ver uma coisa assim e depois voltou para terminar o serviço. E aí eu não vi. Aí, então está o depoimento da Kellen, né? Ela que é a esposa, viúva do Júlio. Thelma, algo mais para a gente concluir esse assunto? Na verdade, infelizmente, fica só esse sentimento aí de ver o sofrimento da Kelly, né? Eles eram casados há 9 anos, ele estava construindo aí uma estrutura para que eles tivessem uma vida melhor, como ela mesma disse, já estava deixando de trabalhar aos sábados para poder desfrutar da companhia da família. O lembrete é aquele clássico, né, Daniel? Quando se liga a energia, quando se trata de perigo no trabalho, todo o cuidado é pouco. E a gente aguarda, evidentemente, o desfecho dessa situação, uma vez que ainda se espera o laudo pericial que vai definitivamente determinar qual foi a causa da morte, não é? Esse é um assunto que vai continuar certamente, nós vamos acompanhar também e trazer as informações a você, telespectador aqui do NT Sul. Então, obrigado pelas informações, boa tarde. Obrigada, boa tarde. E os nossos sentimentos também à família.